lamentar aqui publicamente e comunicar ao meu amigo, meu líder, senador Randolph Rodrigues do Amapá, que evidentemente não acreditou em mais um fake news. Pelo mesmo modo covarde, tentaram me jogar contra o senador gaúcho Paulo Paim, que também não acreditou e telefonou-me: esquece, Cajuru, mas vamos propor no Senado, Cajuru, uma CPI de fake news. Esses covardes, criminosos, jagunços, às vezes até dos maus políticos, de coronéis políticos, que trabalham para desonrar e provocar, às vezes, morte social em pessoas de bem. Tiveram a coragem, neste final de semana, de um fake news, trazer uma declaração minha, onde eu usava um adjetivo contra o senador Randolph Rodrigues, chamando-o de crápula. Eu pedi: achem este vídeo, este áudio, este texto que eu vou engolir. Porque nem em outra vida eu chamaria um homem probo como o senador Randolph de crápula. Crápula é quem faz esse tipo de fake news. Crápulas são jagunços em Goiás do ex-governador tucano Marconi Perillo, principal lixo não reciclável dos tucanos, e o maior corrupto da história de Goiás, que já experimentou a cadeia e que vai voltar para ela, pois certamente Sérgio Cabral, que cometeu os seus mesmos crimes, o espera ansiosamente para dormirem juntos. Este mau político simplesmente foi processado em Goiás com 3 jagunços, tendo bens bloqueados, com provas cabais, receberam mais de 3 milhões de reais na última eleição apenas para produzirem fake news. E concluo: eu perdi na última semana de eleição 400 mil votos para a comunidade evangélica, que hoje se arrepende porque reconheceu o erro, e parte dela não votou em mim por acreditar em um fake news. Senador Lucas Barreto, que me conhece bem, que se tornou um amigo estimado aqui, uso inclusive sempre a sua cadeira, onde está agora o senador Chico Rodrigues de Rondônia. O senhor me conhece em pouco tempo, sabe que eu sou um homem de Deus, que eu vivo sempre com o meu crucifixo, ou no bolso, ou na mão, ou no pulso, também aqui em meu anel. Simplesmente o fake news, na última semana de campanha, senador Álvaro apresentou nas redes sociais, com impulsionamento evidentemente dos adversários, onde alguém me imitava com a seguinte frase, como se fosse minha, frase de Jorge Cajuru: Deus é canalha. Ou seja, eu acho que chegou a hora do basta. Temos que criar aqui uma CPI de fake news mesmo e punir esses crápulas, esses canalhas, de forma dura, como políticos que estão sendo punidos na Operação Lava Jato. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências e meus únicos patrões. Como seu empregado público, presidente Álvaro Dias, Álvaro todos os dias, eu sempre subo nesta tribuna e, ao subir de vez em quando, uso algum pensamento, alguma frase, com o crédito evidente, para dar continuidade ao tema que sugiro para esta segunda-feira, 6 de maio de 2019. Este é de Paulo Freire. Não há vida sem correção. Não há vida sem retificação. Antes de entrar no tema, hoje 2 no cardápio. A questão das renúncias fiscais, pátria amada, deste Brasil, do rombo fiscal, do crime
dos perdões fiscais, das isenções fiscais, que superam o rombo da Previdência, e ao mesmo tempo em que dou parabéns ao presidente Bolsonaro por, na semana passada, ter cortado pelo menos 1,5% do PIB nas renúncias fiscais para os próximos 3 anos de governo, eu humildemente devo dizer, presidente Bolsonaro, que é muito pouco ainda. 1,5%, pouquíssimo em relação ao que esse país oferece de renúncia fiscal. Mas amanhã abordarei tal tema com o devido tempo. Hoje, quero falar aqui do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, no dia 12 de março de 2019, quando enviou um ofício ao ministro da Saúde, qualificadíssimo, Luiz Henrique Mandetta, relatando a situação crítica dos estoques públicos de medicamentos em todos os estados da federação. O documento relatava os problemas crônicos nos estoques públicos de medicamentos, cujo desabastecimento agravou-se no atual governo. Segundo matéria veiculada no Jornal do Globo, 25 dos 134 remédios que são obrigatoriamente distribuídos pelo Ministério da Saúde estão com os estoques zerados em todos os estados e outros 18 devem se esgotar em 30 dias. Segundo o jornal O Globo, relatórios das Secretarias Estaduais de Saúde e outro documento do CONAS, encaminhado ao governo federal, cobrando providências para o problema, indicam que o país vive a maior crise de sua história na oferta de medicamentos para o SUS, o Sistema Público de Saúde. Faltam desde os medicamentos para tratamentos ambulatoriais e para atenção básica, como aqueles de alto custo e complexidade, destinados aos pacientes com câncer, leucemia, em crianças e em casos de infecções graves. No caso dos transplantados, que só em 10 estados analisados somam, presidente Álvaro, mais de 20 mil pessoas, a situação é desesperadora. Sem a medicação, é possível que órgãos transplantados precisem ser removidos e descartados. Conheci muito bem o ministro Mandetta e não tenho dúvida em afirmar que ele é um médico dedicado, um ser humano preocupado com seus semelhantes e que está constrangido por decisões da área econômica do governo que impuseram cortes orçamentários inaceitáveis. Além dos recursos para medicamentos, faltam também para UTIs, para centros cirúrgicos e até para serviços de manutenção básica, como limpeza dos hospitais públicos neste país. Os cortes orçamentários que estão levando a área da saúde ao colapso também atingem de forma irresponsável a educação, presidente Álvaro Dias. Inicialmente, de maneira diversionista, caricata, inconstitucional e nada republicana, o ministro da Educação anunciou que não repassaria recursos a 3 das mais importantes universidades federais do Brasil, que ele próprio considera como promotoras, entre aspas,
de balbúrdia. Vai ser infeliz assim. Mas logo aquele grotesco anúncio revelou-se muito mais grave e dramático ainda, pois tratavam-se, na verdade, de cortes em rigorosamente 1/3 do orçamento, de cima a baixo, atingindo da pré-escola até a pós-graduação, os cursos de mestrado e de doutorado. No mesmo diapasão estão suspensos recursos para a construção de moradias populares, para os programas sociais e investimentos. Essa política é ditada pelos bancos e pelo capital financeiro que se refestelam em lucros indecentes diante do desemprego, do crescimento, da pobreza e da penúria nacional. Sua contabilidade cega, determinada pelo mercado, avança vorazmente sobre o orçamento público e tentará banir dele qualquer vinculação constitucional de recursos com necessidades do povo pobre. Coisas simples, como saúde, educação, moradia, emprego, presente Álvaro todos os dias. A vida ou morte dos brasileiros pobres, trabalhadores, precarizados, nada impacta na contabilidade do Deus chamado mercado. Baseados na ridícula teoria estapafúrdia, ridícula e estapafúrdia, teoria do gotejamento, segundo a qual quanto mais ricos forem, melhor para os pobres, que recolherão as gotas que transbordarem das taças borbulhantes da riqueza. Concluo dizendo que, longe deste delírio, o que a realidade nua e crua nos mostra é o oposto. Essa eterna política do ajuste monetário a favor do rentismo, que vem sendo aplicada desde FHC e que agora está sendo radicalizada e embalada por um discurso apocalíptico que quer nos levar sem dó nem piedade de volta a uma nova escravidão. Da antiga, aboliram o abrigo nas senzalas e os miúdos de porco. O teto reservado ao povo agora é o meio da rua. Repito, é o meio da rua. Lá se encontrarão os cerca de 40 milhões de inservíveis que vivem de viver de desempregados e de não conseguirem viver de bico. Os feitores, o senador Lucas Barreto, na presidência, os feitores e os capitães do mato, da generosa e nova escravidão, montam cavalos de aço e atiram com fuzis. Fecho. Senhoras e senhores senadores, cumpre-nos o dever de denunciar esse descalabro e lutar para reverter essa tragédia, senador Álvaro Dias, totalmente em defesa do povo brasileiro, da própria honra e da dignidade que nós temos em representá-los. Permita-me, presidente, ao concluir este pronunciamento, lamentar aqui publicamente e comunicar ao meu amigo, meu líder, senador Randolph Rodrigues do Amapá, que evidentemente não acreditou em mais um fake news. Pelo mesmo modo covarde, tentaram me jogar contra o senador gaúcho Paulo Paim, que também não acreditou
e telefonou-me: esquece, Cajuru, mas vamos propor no Senado, Cajuru, uma CPI de fake news. Esses covardes, criminosos, jagunços, às vezes até dos maus políticos, de coronéis políticos, que trabalham para desonrar e provocar, às vezes, morte social em pessoas de bem. Tiveram a coragem, neste final de semana, de um fake news, trazer uma declaração minha, onde eu usava um adjetivo contra o senador Randolfo Rodrigues, chamando-o de crápula. E eu pedi: achem este vídeo, este áudio, este texto que eu vou engolir. Porque nem em outra vida eu chamaria um homem probo como o senador Randolph de crápula. Crápula é quem faz esse tipo de fake news. Crápulas são jagunços em Goiás do ex-governador tucano Marconi Perillo, principal lixo não reciclável dos tucanos, e o maior corrupto da história de Goiás, que já experimentou a cadeia e que vai voltar para ela, pois certamente Sérgio Cabral, que cometeu os seus mesmos crimes, o espera ansiosamente para dormirem juntos. Este mau político simplesmente foi processado em Goiás com 3 jagunços, tendo bens bloqueados, com provas cabais, receberam mais de 3 milhões de reais na última eleição apenas para produzirem fake news. E concluo: eu perdi na última semana de eleição 400 mil votos para a comunidade evangélica, que hoje se arrepende porque reconheceu o erro, e parte dela não votou em mim por acreditar em um fake news, senador Lucas Barreto, que me conhece bem, que se tornou um amigo estimado aqui, uso inclusive sempre a sua cadeira, onde está agora o senador Chico Rodrigues de Rondônia. O senhor me conhece em pouco tempo, sabe que eu sou um homem de Deus, que eu vivo sempre com o meu crucifixo, ou no bolso, ou na mão, ou no pulso, também aqui em meu anel. Simplesmente o fake news, na última semana de campanha, senador Álvaro apresentou nas redes sociais, com impulsionamento evidentemente dos adversários, onde alguém me imitava com a seguinte frase, como se fosse minha, frase de Jorge Cajuru: Deus é canalha. Ou seja, eu acho que chegou a hora do basta. Temos que criar aqui uma CPI de fake news mesmo e punir esses crápulas, esses canalhas de forma dura, como políticos que estão sendo punidos na Operação Lava Jato e em outras denúncias pela Justiça do Bem. Era isso, obrigado pela paciência do tempo. Senador Cajuru, uma parte, por favor. Com prazer, senador Álvaro, todos os dias. Primeiramente, em relação a essa questão fake news, isso é parte dessa esquizofrenia política que nós estamos vivendo no Brasil, uma verdadeira loucura. Esse radicalismo absurdo que há, a utilização de robôs, enfim, eu creio que mais importante é destacar a parte do discurso de Vossa Excelência, que abordou o corte de recursos em 2 áreas essenciais, saúde e educação. Nós sabemos que há necessidade de corte de despesas. Eu próprio sempre advoguei um limitador emergencial de despesas, a exemplo do que fez Angela Merkel em 2008 na Alemanha, quando defrontou-se com a desarrumação das contas públicas naquele país e instituiu um limitador emergencial de despesas da ordem de 3% do produto interno bruto da Alemanha. Depois, o presidente Obama seguiu seu exemplo e também instituiu um limitador emergencial de despesas para a arrumação das contas públicas do governo. Enfim, mais do que nunca há necessidade de se fazer isto aqui no Brasil.
Mas é exatamente avaliando o desperdício de cada área do governo que se faz a limitação dos gastos, a limitação das despesas. E como consequência nós teremos, obviamente, a redução dos recursos destinados àquele setor. O que não se deve é, de forma aleatória, estabelecer cortes em áreas essenciais como da saúde e da educação. Hoje há uma mobilização nas universidades federais, já que há uma preocupação com a paralisação de atividades, exatamente em função do corte anunciado de 30% dos recursos. Nós sabemos que há desperdício em muitas universidades, então é preciso identificar a área de desperdício para estabelecer o corte, sem comprometer a educação, que é fundamental. Seria despiciente afirmar mais uma vez que educação é essencial. Nós não podemos concordar, por exemplo, que se anuncie um corte em razão de balbúrdia, e aí nós não sabemos exatamente o que consideram balbúrdia. É preciso identificar quem promoveu a balbúrdia, porque ao anunciar cortes em função de um ato de balbúrdia, estará evidentemente condenando, prejudicando aqueles que são disciplinados, que são ordeiros e que não participam de balbúrdia. Então você não pode tomar a exceção como regra. Nós imaginamos que o governo, nesse início, tenha dificuldades de fazer avaliação do que é desperdício e o que não é desperdício, mas é fundamental que o faça. E para concluir, aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência me concede, a concluir esta parte, eu gostaria mais uma vez de destacar a importância da manutenção do COAF no âmbito do Ministério da Justiça. E eu acompanho. Hoje há uma nota do relator desta medida provisória que tratou da reforma administrativa, o senador Fernando Bezerra, dizendo que o parecer dele é favorável à manutenção do COAF no Ministério da Justiça, mas que é preciso convencer parlamentares, que parlamentares estariam defendendo a transferência da Justiça para o Ministério da Economia. É muito importante que permaneça no Ministério da Justiça, já que é fundamental para eventuais investigações que dizem respeito à lavagem de dinheiro, à remessa de dinheiro para o exterior, enfim, os ilícitos que são praticados nesta área. O COAF é fundamental para as investigações. Nós tivemos essa experiência aqui no Senado, nas CPIs, CPIs importantes, como a dos Correios, a CPI do Mensalão e outras CPIs. O COAF é que fornecia as informações sigilosas para a decretação da quebra do sigilo quando havia necessidade. E é essencial, portanto, que permaneça na esfera do Ministério da Justiça, que é o ministério encarregado de dar continuidade, inclusive dar sustentação à Operação Lava Jato, de oferecer as condições necessárias à Polícia Federal, aos investigadores, para que essa aspiração nacional de limpeza, sobretudo na administração pública, possa se completar. Por isso agradeço a Vossa Excelência a oportunidade da parte, cumprimentando mais uma vez pela pertinência dos temas que tem abordado da tribuna do Senado.